Este é o livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Estamos lendo ele desde o dia 1º de janeiro deste ano, 2024. Todos os dias lendo uma página, um pouquinho mais, e deixando aqui pensamentos, reflexões, orientações importantes para nortearem a nossa vida. O capítulo de hoje é o capítulo 23, a herança do Senhor. As crianças, uma bênção. É um capítulo pequeno, mas as informações e orientações são grandiosas para cada um de nós. Vamos para a leitura? Acompanhe. Famílias fazem parte do plano de Deus. Deus, quando criou Adão, não o deixou só. Deixou-o provisoriamente só para que ele percebesse que ele necessitava de alguém para lhe ser uma ajudadora. Quando ele deu nome a todos os animais, ele viu, não há ninguém da minha espécie, do sexo feminino. Então, Deus faz ele adormecer, uma anestesia geral, tira das suas costelas e cria Eva. E ele, então, quando vê Eva, diz: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus deu uma orientação para eles: multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, façam filhos, tenham filhas. Vamos para a leitura que é mais importante, né? Aquele que deu Eva a Adão por companheira, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Deus deu Eva para Adão e pediu que ambos enchessem a terra, tivessem filhos, para que a família celestial, porque Adão era filho de Deus, Eva, filha de Deus, e os filhos de ambos deveriam também ser filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus, que a nossa família seja família de Deus, que o nosso lar seja um pedacinho, pelo menos, do céu, das bênçãos que existem no céu. Os filhos são a herança do Senhor e lhe somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías 8:18. Quero lhe convidar a ler do Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, versículos 15 a 24. Se nós queremos um dia chegar na presença de Deus com os nossos filhos e dizer a Ele o que está em Isaías 8:18, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, nós precisamos desde agora nos acostumarmos a levarmos os nossos filhos na presença de Deus, fazendo um culto em nosso lar, lendo a Bíblia todas as manhãs. E Lucas 18, versos 15 a 24, tem esta orientação de apresentarmos os nossos filhos diante de Deus. Uma casa sem crianças é um lugar desolado. O coração dos que nela residem está em perigo de se tornar egoísta, de acariciar o amor pela própria comodidade e consultar os seus próprios desejos e conveniências. Atraem compaixão para si mesmos, mas têm pouco para conceder a outros. É um perigo nos tornarmos egoístas, olhando simplesmente para nós mesmos, quando não há uma criança
ou mais do que uma em nosso lar. E a autora, Ellen White, na sequência da leitura agora traz conselho a um casal sem filhos. Como eu acabei de ler, uma casa sem crianças é um lugar desolado. O do coração dos que nela residem está em perigo de se tornar egoísta. Não significa que serão egoístas, mas é um perigo, pode se tornar egoístas. Então ela traz um conselho a um casal sem filhos. Não é problema não ter filhos. O propósito de Deus é que a gente se multiplique e encha a terra, mas não há problema em não ter filhos. Só temos que nos precaver, não nos tornar egoístas. Vamos lá. O egoísmo, que se manifesta de variadas formas, segundo as circunstâncias e a organização peculiar dos indivíduos, deve morrer. O egoísmo é a causa de inúmeros males que existem em nosso mundo. Se tivesseis filhos, e vosso pensamento fosse compelido a desviar-se de vós mesmos para o cuidado deles, para instruí-los e ser-lhes um exemplo, ser-vos-ia isto uma vantagem. Olha que interessante. Se tivessem filhos, aí o pensamento não estaria voltado para si mesmo, estaria voltado para fazer com que as crianças se divertissem, que as crianças brincassem, enfim, na educação das crianças. A riqueza, ela pode nos tornar egoístas. Então nós temos que ter cuidado também em relação a isso. Porque quanto mais temos, mais nós queremos ter. E nós lemos aí no capítulo 22, né, o perigo que é de ter um sofá imensamente caro, um tapete caro, quadros caros, e aí as crianças não podem se sentar, não podem brincar, não podem fazer barulho. As crianças precisam ser instruídas por nós. E se nós tivermos filhos, tendo filhos, iremos nos dedicar a instruí-los. Quando dois formam uma família, como no vosso caso, ela está dando aqui um conselho a um casal sem filhos, e não há filhos para pôr em exercício a paciência, a tolerância e o verdadeiro amor, há necessidade de constante vigilância a fim de que o egoísmo não consiga a supremacia. Portanto, não é problema não ter filhos, mas sejamos constantemente vigilantes, para que não vos torneis o centro, exigindo atenção e cuidado que não vos sentis na obrigação de conceder a outros. O egoísmo causa isso. Nós precisamos ser o centro de tudo e queremos um cuidado e uma atenção que nós mesmos não dispensamos a outras pessoas. Muitos estão enfermos física, mental e moralmente, porque sua atenção está voltada exclusivamente para si mesmos. Quando pensamos em nós mesmos, não damos atenção a outros, não cuidamos de outros, o que acontece? Ai, porque eu estou ruim, ai, porque eu estou sofrendo disso, ai, porque eu estou sofrendo daquilo. Nos tornamos enfermos física, mental e moralmente. É o egoísmo que causa esses males. Se dermos atenção a outros, se nos dedicarmos a outras pessoas, veremos que por mais que tenhamos problemas, eles não são o fim do mundo para nós. Poderiam ser salvos, diz Ellen White a esse casal sem filhos, desse estado de estagnação,
pela sadia vitalidade e a diversidade de mente dos mais novos e a incansável energia das crianças. Poderiam ser salvos por crianças. Olha que coisa linda! As crianças salvando adultos, ajudando num processo que dura a vida inteira. Lhe convido não somente a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 15 a 24, mas também a cantar um hino. E o hino do Novenário Adventista se chama Não os impeçais. É um convite para levarmos os nossos filhos na presença de Deus e adorarmos ao nosso Deus junto com as crianças. Vamos orar? Amado Deus e Pai, de fato as crianças são a alegria do lar. Ainda que fazem barulho, ainda que queiram nossa atenção e precisamos dedicar atenção a elas, elas são uma bênção e uma alegria. Como li nas últimas frases da leitura de hoje, elas podem salvar pessoas da enfermidade do egoísmo, da enfermidade física, mental e moral, a estagnação, a centralidade do eu. Pai querido, como é bom ter crianças em nosso lar. Obrigado, porque a nossa filha já cresceu, mas ela também teve um filho e é o nosso neto. Te agradeço por termos sempre uma criança em nosso lar. E se não for crianças, como pessoas, ser humano, os animaizinhos. Te agradecemos por isso, porque eles também precisam de atenção e também nos fazem ver que a vida é divertida e é boa em sua presença. Te agradecemos e rogamos, ó Pai, pelas crianças, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, acompanhe sempre a leitura e sejamos a força da nação.